E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu uma música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Assente-se glorificando o Senhor os que podem, que querem glorificar o Senhor. Olhe bem, amados, nós temos aqui um texto que é muito conhecido, comentado, cantado, falado, pregado, anunciado por todos os lados de forma tão maravilhosa. Mas é uma parábola, ele é uma parábola, e é necessário, é interessante nós analisarmos uma parábola à luz do contexto, porque senão nós fazemos besteira. É preciso ver o que está acontecendo antes de pegarmos uma parábola e começarmos a procurar interpretações e símbolos, e começar a procurar o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, o que quer dizer o outro, e acabamos fazendo uma salada, uma bagunça, que é o que muitas vezes acontece. A primeira coisa que vamos observar é por que é que está aqui essa parábola, por que é que ela foi contada, por que é que Jesus citou, mencionou-a. E a gente vê que antes disso aqui, nós temos mais duas parábolas. Eu vou folgar aqui esse botão, não ficam bravos comigo não. Mais duas. Uma é a da ovelha perdida, e a outra é a da dracma perdida. Escute bem. Mas por que é que Jesus contou as três parábolas? Jesus estava, quando começa o capítulo 15 de Lucas, no meio dos pecadores. Eu vou explicar pecadores, porque pecadores todos nós somos. Nós não somos pecadores presos ao pecado, mas todos pecamos. Mas ali o texto fala que ele estava com pecadores que ainda estavam na prática do pecado, escravos do pecado. E por que estava assim? Os seus irmãos, seus patrícios judeus, os fariseus, o grupo chega e diz: olha, ele come com os malfeitores, ele come com as pessoas más, ele come com os pecadores. Preste atenção. Então, quando eles criticam Jesus, quando eles murmuram, quando eles procuram, como procuravam, condenar, acusar e levá-lo à morte, matá-lo, eles faziam isso o tempo todo. E ali no texto ele já começa assim, no versículo 2 em diante, versículo 2 em diante. Ele come com os pecadores. Então Jesus conta as parábolas, porque eles então diziam: ele está comendo com pecadores, ele está se misturando com os malfeitores. E então Jesus começa a contar as parábolas. A última, neste contexto, é a que nós lemos, do filho pródigo. Mas as duas anteriores, a primeira é da ovelha. E aliás, eu quero até explicar umas coisinhas aqui, que olhando para o texto, não se daria para cantar: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Primeiro que elas não estavam no aprisco, foi no deserto que o pastor as deixou. E segundo que isso aqui não é Jesus. A parábola, Jesus está falando com os seus ouvintes, está falando para as pessoas que eram mundanas, que eram pecadoras, que estavam perdidas, ali comendo com elas. Chegam os seus acusadores, então ele se volta para eles e diz: quem de vocês, qual de vocês, ou quem entre vós, ele está falando dos maus. Ele se vira para os opressores, os perseguidores, que viviam do pastorado. Aquele povo era um povo que entendia de boi, de jumento e de ovelha. A maioria deles pastoreavam. Então ele vira
deixa o seu povo, aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e que os fariseus disseram que eram maus. Então ele deixa-os e vira para eles e diz: quem de vós, que se tiver 100 ovelhas, uma se perde, vocês não deixam lá as 99 e não saem atrás daquela que se perdeu. Ele está falando deles, entendam bem que a gente não pode misturar as coisas que a Bíblia diz. Jesus não está falando de Jesus, Jesus está falando dos caras maus, mas que com as ovelhas, bichinhos eram bons. Tá? Não tem Jesus aí nesse ponto. Então ele diz: quem de vós não larga as 99 por causa daquela que foi embora? Vocês deixam as 99 e gostam tanto, querem tanto as suas ovelhas, os seus bichinhos, que vão atrás de uma. Mesmo tendo 99, vocês saem, se arriscam para encontrar uma perdida. Olha o interesse de vocês por um bichinho. E quando vocês encontram essa perdida, vocês fazem uma festa. Achamos! Jesus não está censurando e condenando por eles gostarem do bichinho. Jesus não está condenando porque eles foram atrás, acharam e se alegraram. Não. Mas o que ele quer usar de comparação é: assim também, como vocês se alegram por achar um bichinho perdido, há a alegria no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Eu estou frisando para haver entendimento nisso, porque a gente não pode fazer bagunça com a palavra de Deus. E depois, na sequência, ele fala da dracma, da moeda de prata, da moeda que tinha um valor, de certa forma, não muito grande. Era basicamente o salário de um dia de um trabalhador, mas o valor que dizem que ela tinha é por causa do valor sentimental e de serem em 10, porque era passado de mãe para filha, para neto, para bisneto, para tataraneto, como aquele dote que se recebia no casamento. A mãe ainda estava viva, dava para a filha, para que ela guardasse aquilo, para que se um dia ela entrasse em situação difícil, ela teria aquelas moedas que ela não usaria só em caso de emergência, mas se não precisasse, ela passaria para a filha, que se casaria no futuro. Então aquilo ali poderia ser uma moeda que fazia parte do grupo de 10, que já vinha aí de uma geração muito distante. Quem está me entendendo, diga amém. Olha, havia valor sentimental, além do material. Então Jesus fala: então se perder aquela moeda, quem de vocês não varre a casa toda até encontrar a moeda, e encontrando-a, o que fazem? Convidam os vizinhos, faz uma festa: achei a moeda, alegria. Ele diz: assim também há alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. A comparação central aqui é a alegria. Eu não vou colocar Jesus como alguém que larga 99 e vai buscar uma. Não tem como me aplicar isso a Cristo. Não funcionaria no contexto. Eu não vou aplicar Jesus como uma mulher que está varrendo a casa para procurar uma dracma. Não tem sentido. A busca de Cristo não é dessa maneira. Vasculhar e varrer. Sair como doido procurando alguma coisa que se perdeu, porque ali está implícito. E Jesus chama a atenção o valor financeiro, material, porque a ovelha tinha valor monetário, tinha valor, vamos falar, eles tanto usavam o do chifre, porque se via para fazer vasilhas, porque se via para fazer porque se via para poder fazer um instrumento, uma ferramenta de carregar azeite, para ungir as ovelhas no campo, ou para ungir, como foi ungido Davi pelo profeta Samuel. A lã era usada para roupas, então tinha um valor. A carne era comível, ela dava leite. Então ninguém comprava 100 ovelhas, porque eu amo tanto ovelhas, me dá 100, porque eu quero guardá-las lá em casa. Não, eles se apegavam às ovelhas, com certeza, mas compravam-nas e as tinham porque era comerciável, utilizava-se nas ofertas do templo, vendia-se ovelhas para quando as pessoas queriam ter uma oferta para fazer no templo, não tinha, eles vendiam ovelhas e comiam-nas. Então Jesus falava: se vocês, tendo 100 ovelhas, mesmo tendo 100, se uma se perder, vocês vão atrás dela, e achando um bicho,
um animal, vocês se alegram, fazem festa, porque eles não estavam valorizando o que Jesus valorizava. Eles valorizavam as coisas que tinham retorno para eles, mas Jesus não estava atrás das almas porque dariam para ele dinheiro, nem sustento, nem eram comida. Para eles, os pecadores, que valor tinha? Nenhum. Imundos. Aí Cristo coloca a diferença entre uma alma e uma ovelha. Vocês se alegram com isso. Não deveriam se alegrar muito mais com isso, que são pessoas que têm a ver com o reino dos céus, que têm a ver com salvação, que são ovelhas perdidas da casa de Israel? E com respeito à dracma, tem a mesma aplicação. A alegria por algo que tinha valor sentimental, mas também material. Mas as almas não são assim. Então não interessava aos fariseus, aos judeus conservadores, aos que guardavam as tradições e não se preocupavam com o reino dos céus, na verdade. Você está me entendendo isso? Então Jesus pega as duas parábolas, porque eles disseram, ele come com pecadores. Ele fala, poxa, são almas para o reino, são ovelhas perdidas. O valor que vocês dão a essa ovelha perdida, eu dou a essa ovelha perdida. Assim como vocês se alegram por esse bichinho, nós nos alegramos por esta alma perdida que volta ao reino. Assim como esta mulher procura com afinco e veemência, e quando encontra a moeda, a alegria a ponto de chamar os vizinhos, assim a alegria no céu. Deus e os anjos se alegram quando um pecador volta para o reino. Então até agora, eles eram pastores, mas não eram bons pastores no sentido do que Cristo queria. E você vai ver que não é só aqui que Jesus usa animais, ele usou o boi. Ele usou o jumento também, porque quando fala em ovelha, nós já estamos logo que é nós. Logo falou que ovelha é nós, mas ele falou de boi também, e eu não sou boi. Ele também falou de jumento, você não quer ser jumento, mas ele usou. Aliás, eu vou leiloei-lo para que você veja. Olha só como é que ele diz aqui, ó. Ele fala sobre a mulher curvada ali em Lucas 13:10. Ele não diz assim? E ensinava no sábado numa sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Eles além de não amar as pessoas, ainda utilizavam o dia de sábado para justificar não cuidar das pessoas. Aí o que Jesus disse? Respondendo-lhe, porém, o Senhor, eu te adoro, tu és tão lindo, meu amado. E disse, hipócrita. Ele está falando com o mesmo camarada que agora ele falou, o mesmo povo que agora ele falou que era um pastor de ovelhas. Não penso que ali era comparação com gente boa, não. Com um pastor bonzinho que largava as ovelhas e buscava uma ovelha perdida, não. Ele está falando com gente má, mas que valorizavam mais os animais e se alegravam em encontrar um animal. Não é pecado ter animal nem gostar dos animais, mas a inversão de valores sim. Aí ele diz, hipócrita, no sábado, olha, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha saltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa, e dizendo ele isso, todos os seus adversários, é o que eram eles, ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Boi e jumento, ele está falando do valor que eles davam aos animais. E por um animal eles quebravam a suposta lei do sábado, suposta porque eles tinham só para condenar, mas para eles mesmos não funcionava, na íntegra não. Mas vamos quebrar a lei do sábado por causa de um animal, porque se um boi morre, prejuízo para eles. Quem está me entendendo, diga amém. Porque se um jumento morre, prejuízo para eles. Mas um homem podia ficar doente ou morrer no sábado.
As comparações são essas que Jesus está fazendo. E aquele homem da mão mirrada ou defeituosa, ele disse, Mateus 12, 9 em diante, e partindo dali chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para acusarem Jesus, interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Escute, e ele lhes disse, qual dentre vós, as mesmas expressões, eram sem ovelha, que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Você vê que segue a mesma coisa, é a mesma situação, condenação, cobrança. Você vê que estão se preocupando com a cadeira do templo, com a luz do templo, com o púlpito do templo, com a cor do templo, com o símbolo que vai no nosso logotipo da igreja, com a cor que deve ser a cor ideal, com a minha roupa bonita, com a minha postura, afinal de contas eu sou o cara e essa igreja tem normas, e os que devem ser amados vão ficando para trás, porque mais importante é isso do que aquelas coisas, mais importante é o que traz retorno para mim, do que uma alma que perece, mais importante são as coisas. Mais importante é um bicho ou um animal. Jesus está dizendo, alegria há nos céus. E engraçado que eu me envergonho agora, que diz que os anjos se alegram. Você pode imaginar a festa no céu, quando um pecador vem para Cristo? Se a nossa alegria é contagiosa, eu imagino a alegria do céu, onde a santidade permeia, e o vigor espiritual é 100% real, dá para ver? Você imagina uma festa celestial, onde Deus assentado em seu trono diz, é hora de festejar. Imagine a festa. Aleluia. Os anjos se reunindo dizendo, aceitaram a Jesus ali, vamos fazer barulho. Vamos dizer aleluia e glória a Deus. Eu imagino os trovões que às vezes escutamos sem ter nuvens no céu, barulho que de repente é anjo fazendo aleluia. Oh glória, aleluia, aleluia. Mas eles estavam de olhos naquilo que tinha retorno, no mais visível, no mais palpável, miserável homem pecador sou. Você está entendendo tudo isso? Você está entendendo por que é que Jesus contou aquela parábola? Por que é que ele começou, introduziu, trouxe as parábolas para que aquele povo ouvisse? E não só ouvisse, ele queria conversões, ele queria mudanças. Corações de fariseus foram convertidos, de saduceus, de príncipes da lei. Nicodemos esteve lá com Jesus e largou a batina e veio para Cristo. Quando passou a entender quais são os valores reais. Ai, Jesus, quem somos nós no reino dos céus? Aleluia, aleluia. O Senhor come com pecadores, se o Senhor come com malfeitores, vou mostrar para vocês o valor que tem uma alma. Eu vou dizer para vocês quais são os valores do reino. Eu vou dizer para vocês o que é que eu vim fazer, como ele disse em mais de uma passagem. Eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa de Israel. E disse para os seus discípulos, vão antes à casa das ovelhas perdidas. Era o trabalho dele, era a missão dele, era o ministério dele, salvar. Nós não vamos demorar, nós vamos embora agorinha. Nossos cursos tinham acabado bem mais cedo. Apesar de que eu queria falar hoje aqui até meia-noite. Tenho graça e vigor no meu peito, palavra para falar aqui até meia-noite.
e ver meus irmãos se alegrarem na presença de Deus, chorarem, degustarem a comida e saímos daqui cheios, robustos, fortes. Dizendo, uau, eu ainda murmuro quando meu irmão come com pecadores. O que ele foi fazer lá, hein? O que ele estava fazendo lá, hein? O pessoal se alegra tanto quando alguém volta para Jesus e a gente fica aí com cara de pau. Alegria mesmo, está voltando para Cristo. Mas essas duas parábolas não são como a terceira. Apesar de estarem dentro do esquema. Porque nas duas primeiras você vê uma ovelha que se perde. Na segunda você vê uma dracma que se perde. Nada foi intencional ali. Mas na terceira diz que o filho disse, eu vou embora. Foi intencional. Diz, estou saindo, estou cascando fora, me dá meu dinheiro, minha fazenda, a parte da herança. Eu estou dizendo isso porque existem situações diferentes. Existe aquela pessoa que se perde, se desvia, quando vê está fora do caminho, mas tem aquele que diz assim, eu estou indo, eu vou. Não quero ficar, estou cansado desse lugar, não quero papo, não quero mais saber de Deus, não quero saber de igreja, estou cansado dessa casa. Eu já vou aplicando. E ele vai. E o pai disse, então vai. O pai não cercou a porta, o pai não colocou carabina na cara dele, o pai não falou, não, você tem que ficar porque eu sou seu pai. Não, vai que aí vai. Deus não prende ninguém no seu reino. Deus não obriga ninguém a ficar no seu reino. Ninguém tem que ser obrigado a ficar dentro da igreja. Quem quiser ir, vai. Se ele saiu por livre e espontânea vontade, porque está rebelde, porque está com raiva, que eu não quero ficar mais e tal, vai. Não freia o camarada, porque você vê que nesta parábola o pai diz, vai. E ele não vai atrás, literalmente, fisicamente, ele não vai atrás, o cara vai e se vira para lá. Ele deve ter ido com o coração, como Jesus faz, como o pai faz. O Espírito não vai deixar de estar lá trabalhando, como creio, apesar de que a parábola não fala disso, mas nós entendemos que quem opera no coração do perdido é o Espírito Santo. Então ele vai lá, ele gasta o que tinha, vai para a farra, vai para o pecado, e aí quando ele cai na real, que ele estava na miséria. Tá, eu estou chamando a atenção porque isso aqui era um filho. É diferente tratar alguém que conhece a verdade do Evangelho. É diferente tratar com alguém que já conhece a situação do reino, alguém que já experimentou do pai, que é irmão, faz parte da família. Ele vai, é ele quem tem que entender que ele tem que voltar. É por isso que está escrito lá no Novo Testamento que é impossível você convencer alguém que já experimentou das coisas de Deus a voltar para o Pai. É impossível. Como assim? Você vai chegar para ele dizer assim, volta porque Jesus te ama. Eu estou cansado de saber disso. Volta porque ele batismo com o Espírito Santo. Estou cansado de saber disso. Ele morreu na cruz do Calvário. Estou cansado de saber disso. É ele quem vai ter que cair em si. Diz a parábola que este camarada, escute, caindo em si, disse, o que eu estou fazendo aqui? Nenhum irmão foi atrás dele para dizer, rapaz, você está errado. Não, ele que tem que cair em si. Ele precisa porque ele tem um maior ensinador. Eu não estou dizendo que ninguém vai visitar, não faça isso, nem que ninguém vai atrás do irmão, não é isso. Eu quero dizer que a parábola, eu estou pregando sobre essa parábola, mostra que ele se perdeu, gastou, mundanizou-se, e depois chegou um tempo que ele disse, uau, vou voltar para a casa de papai. E é nessa volta que eu acredito. Volta a força, volta porque eu te dei beijinho, volta porque eu te busquei, volta porque eu te levei um prato de comida, volta porque eu te dei uma cesta básica, ou volta porque eu te dei uma roupa, ou volta porque eu te liguei. Não creio nela, eu creio naquela que você cai em si e fala, pequei contra o céu e contra a igreja. Aquela que você diz, eu errei, não mereço nem ser nada naquela igreja, ou no reino dos céus, mas eu vou voltar, de repente me recebam lá na última cadeirinha. De repente Deus me aceita como um miserávelzinho, mas eu sei que o meu lugar é lá. Foi o que ele disse, vou voltar. E disse, pai. Quando ele volta de longe, o pai o viu, porque assim é, e assim deve ser. Deus não lança pedra na cara de ninguém que volta.
Deus não esmiuça, não bate, não fecha os braços para ninguém que volta. Assim como Ele deixa aí quando você quer experimentar, Ele também te recebe quando você quer voltar. E recebe da maneira que muitos não recebem. Olha só, ele vem, o pai vem e fala: opa, meu filho está voltando. Nas outras parábolas não era pai, aqui é pai, aqui eu entendo que é Deus. Nas outras parábolas não era um homem, um filho, aqui é filho, e um filho com irmão. Reino, igreja. Meu filho voltou. Papai, não sou digno. Papai, não sou digno. Perdoa, falhei. Eu falhei. Vem cá, meu filho. Anel no dedo, roupa, sandálias, comida da boa. Vamos festejar. Estava morto, voltou à vida o meu filho. Festa dentro de casa. Quem é esse cara? Quem é esse cara que voltou? Aqueles que os fariseus disseram: pecadores, malfeitores. Esse é aquele cara que no início de Lucas 15, os camaradas repreendem. Ele está comendo com pecadores, com esse pessoal. Mas não, irmãos, parte da família. Esse é aquele que os fariseus ali disseram: o senhor come com esse tipo de gente? Diz que quando a festa começou, que o irmão chegou do trabalho, ouviu a festa e disse: o que está acontecendo? Ah, o seu irmãozinho, aquele safado, aquele vagabundão que saiu, gastou o dinheiro todo, fez uma parra, foi para a prostituição, traiu tudo, gastou toda a fazenda, fez a bagunça toda com o dinheiro dele, voltou e seu pai o abraçou, recebeu numa festa, matou o boi gordão, e está todo mundo comendo, festejando. Vamos lá para dentro. Vou nada. Entro não. Do jeito. Quem é esse cara? O primeiro eram os pecadores que Jesus estava conversando. E esse segundo, os fariseus. Fica com esses aí? Se eu como com esses pecadores? Não. Estava ali o irmão dizendo: não entro não. Ele não entra não. O pai saiu e disse: meu filho, vamos entrar, é seu irmão. Ele disse: não, esse teu filho. Esse teu filho, não é meu irmão não. Esse teu filho. Nós nunca nos encontramos numa situação assim, parecida. Esse teu irmão, aquela irmã, aquela fulana, porque saiu da igreja e voltou, a gente olha para a cara dela e fala: mas ela foi para outra igreja, agora está nessa. Mas ela caiu pouco tempo atrás, agora está aí. Nem bem chegou, já está cantando no ministério. Nem bem chegou, já estão recebendo ela com um abraço, glória a Deus. Nem bem chegou, já está na cantina. Nem bem chegou, já está dirigindo o culto. Nem bem chegou, já está sendo o cara. Fariseus. É o irmão. Nós estamos nessa igreja, nunca saímos. Agora chega um novato, já está aí na frente. Está lá, canta com eles, canto não. Aquela irmã do Ministério do Louvor, aquela irmã que ali do departamento, aquela irmã que nem bem chegou, já está aí dirigindo um grupo. Aquela irmã que faltou 30 dias, voltou e é recebido com todo amor e carinho. E eu estou aqui, não faltei nenhum culto. Fariseu. Fariseu. Estou aqui com o senhor, estou aqui trabalhando. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Você está aqui com a gente comendo todo dia. Ela estava perdida, ele estava perdido do mundão. Agora volta, vamos nos alegrar. Não é assim? Ele estava debaixo da lei, dos mandamentos, cumprindo as ordens, mas ele não tinha entendido o que era o reino ainda. Você vê que uma coisa interessante é que a parábola diz que quando o mais novo pediu, o pai deu para os dois a herança. Ele não deu só para o filho novo, falou: vai embora, já partiu com os dois. O novo pediu, eu tenho que dar para o mais velho. Então toma. Só que o mais velho ficou debaixo das normas, debaixo das leis, debaixo dos mandamentos, debaixo das regras. Ele estava ali, mas ele estava com o coração duro. Não tinha entendido ainda o que era o lar, o que é a família religiosa, a família cristã, o que é que permeia as nossas vidas? O amor. Seu irmão, rapaz, ele voltou. Ele diz: esse teu filho, mas o pai diz: esse teu irmão voltou. Não deixou de ser teu irmão, não. Estava caído, machucado, ferido, foi lá, fumou, cheirou cocaína, se perdeu, prostituiu, voltou, teu irmão.
Meu filho está na cadeia. Meu filho. Fumou e cheirou e traficou. É meu filho. Hoje fui visitá-lo e abraço e beijo para lá e para cá. Meu filho, eu saí, ele chorava e dizia: papai, como eu te amo. Eu falei: eu também te amo demais, filho. Eu não via nele, em mim, nada de dizer, ele não presta porque ele é um miserável, ele falhou e errou. Assim Deus recebe o filho pecador. Ele te ama lá nas drogas e abre os braços quando você volta. Ele te ama lá na prostituição, o seu amor te acompanhou e quando você volta, ele te espera. Não pense que você está lá na macumba, que você está lá nos infernos. O Espírito dele não está dizendo: eu te amo, eu quero você de volta, eu estou falando contigo, não vou deixar de falar com você. E quando você cai em si, se nós olharmos por outro ângulo, quem é que está carente de misericórdia? O filho que ficou, o que não saiu de casa, o que estava ali a todo tempo, religioso. Não entenda-se condenado por mim, mas advertido sim. Eu não conheço o seu coração, Jesus conhece. Então, se porventura, quem sabe, estejamos assim, direito é meu, ele não tem direito. Se amanhã ou depois volta alguém, você fala: mas voltou? Mas voltou e o pessoal está todo feliz, tá? O cara aprontou para lá e para cá, estão recebendo ele com amor. Assim é o reino. Ah, mas quando o salário é aumentado, a gente se alegra. Ah, mas quando perde o pacote de dinheiro que encontra de novo, oh, felicidade. Mas a alma que volta, que regressa, vamos medi-lo primeiro, vamos esperar um tempo para dar um abraço, vamos esperar primeiro um tempo para ver se ele merece ser abraçado, vamos observá-lo primeiro para ver se realmente ele merece a minha consideração. Ele voltou, abraça-o, beija-o, ama-o com todo o seu amor que você puder. Aleluia!